Se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Eu sou Alice Monteiro e você está no canal Locra. Existem histórias que não escolhem leitores. Elas chamam. Histórias sobre deuses antigos, monstros que nunca desapareceram, e pessoas comuns que descobrem, tarde demais, que o mundo nunca foi tão seguro quanto parecia. Neste audiolivro, você vai atravessar mares proibidos, segredos enterrados pelo tempo e decisões que mudam destinos para sempre. Aqui, heróis não nascem prontos. Eles erram. Eles sentem medo. E, ainda assim, seguem em frente. Então ajuste o volume, coloque seus fones de ouvido. E prepare-se. Porque a partir de agora, nada do que você acredita sobre o mundo vai continuar o mesmo. Bem-vindo e bem-vinda à segunda temporada de Atelfen. A história começa agora. Capítulo 2. Despertar. A primeira coisa que Seth sentiu foi a textura áspera da areia agarrada à pele. Não era só nos braços ou nas mãos. Ela estava em lugares que ele nem lembrava que existiam, infiltrada como se tentasse se tornar parte dele. O calor vinha logo atrás, um bafo pesado que parecia tentar expulsar o ar dos pulmões, mas havia também uma brisa tímida passando por seu rosto, carregando cheiro seco de pedra quente e algo inesperado, ervas amassadas. Por um segundo, o aroma trouxe uma sensação de casa que ele não sabia explicar. Quando tentou mexer os dedos, um choque de dor percorreu cada músculo, como se seu corpo tivesse sido desmontado e montado de novo às pressas, com peças faltando. Ele tentou abrir os olhos, mas a luz do sol o golpeou como uma lâmina. Um zumbido ecoava dentro da cabeça, e no meio disso tudo, uma voz. Baixa, melódica, pronunciando palavras que ele não conhecia, mas que se encaixavam na areia como se fossem parte dela. Quando finalmente conseguiu enxergar alguma coisa além de vultos, viu uma figura inclinada sobre ele. A claridade criava um brilho estranho ao redor da pessoa, e por um instante ele achou que estivesse sonhando. Mas os contornos ficaram nítidos. Uma garota jovem, pele morena clara aquecida pelo sol, cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo firme, como quem não tem paciência para nada no caminho. Mas o que mais chamava atenção eram os olhos, um tom azul esverdeado, brilhantes e inquietos. Ótimo! Murmurou ela, percebendo que ele estava consciente. Finalmente resolveu acordar. A voz dela era calma, porém carregada daquele tipo de confiança que só quem manda naturalmente tem. Seth tentou falar, mas sua garganta parecia ter o mesmo nível de umidade do deserto inteiro. O som que saiu nem dava para chamar de palavra. A garota soltou um suspiro e pegou um cantil, o aproximando de seus lábios com cuidado surpreendente. Devagar. Se você beber como um camelo em desespero, vai acabar cuspindo tudo. A água desceu gelada, quase doce, e cada gole fazia os olhos dele arderem, não de dor, mas de alívio. Ele respirou fundo e tentou falar outra vez, agora com a voz áspera e rouca. Onde eu tô? Wadi Rum, deserto da Jordânia. Ela ajeitou a posição dele, como se fosse a coisa mais normal do mundo lidar com pessoas desmaiadas. E antes que pergunte, sim, é uma base. E sim, é de semideuses. Seth fechou os olhos por meio segundo. A palavra trouxe memórias como golpes, o brilho cruel da lâmina, o riso distorcido, o ar se rasgando quando o Rei Negro caiu. E depois, nada. Um buraco de luz. Ele sentiu o coração acelerar no peito. Quem é você? A garota inclinou a cabeça com um sorriso leve, de alguém que já esperava a pergunta e talvez até se divertisse com ela. Sania. Não trabalho exatamente com apresentações, mas acho que essa serve. Ele percebeu então um detalhe que antes tinha passado despercebido. 2 pequenos chifres, quase escondidos entre os fios de cabelo, reluzindo discretamente ao sol. Não eram grandes, nem ameaçadores, mas estavam ali, como se desafiassem qualquer tentativa de fingir normalidade. Ela notou o olhar dele e ergueu uma sobrancelha. Olhando assim tão fixo, as pessoas vão achar que eu que te bati. Eu não estava julgando, murmurou, desviando o olhar. Só achei diferente. Sou uma valquíria. Acontece. Sania deu de ombros, como se fosse tão cotidiano quanto dizer sou do time de vôlei. Ele tentou absorver a informação, mas sua mente era uma gaveta bagunçada. Desviou o olhar para o teto da tenda, onde as fendas deixavam a luz passar. Quanto tempo eu fiquei, assim? Uns 7 dias. Ela ajeitou um feixe de ervas pendurado próximo da cama improvisada. E, sinceramente, ninguém apostaria que você ia levantar de novo. Exceto eu. Eu tenho bom instinto pra gente teimosa.
Sete soltou um riso fraco, o tipo de riso que aparecia apenas de cansaço. Teimosa? É. Você tem toda a cara de quem faz exatamente o oposto do que mandam. Ele tentou se sentar e falhou miseravelmente. A dor o atravessou, e ele caiu para trás com um gemido. Sania apoiou as costas dele com um travesseiro improvisado, fazendo isso com naturalidade, como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Você falou alguns nomes enquanto estava desacordado. A voz dela ficou mais baixa, mais cuidadosa. Um deles era Atelfen. O nome causou nele uma sensação estranha, como se alguém tivesse puxado uma corda presa ao fundo de sua memória. E o outro nome? Murmurou, quase temendo a resposta. Ela observou com aqueles olhos azuis que pareciam enxergar mais do que deveriam. Emília. A respiração dele travou. Ela morreu. Eu vi. Então sua visão anda péssima. Interrompeu Sania, sem rodeios. Porque Emília Prescott está vivíssima. E mais ocupada do que nunca, diga-se de passagem. Seth ergueu o rosto devagar, como se as palavras pudessem quebrar se ele se mexesse rápido demais. Como? Isso você vai ter que perguntar para ela. Um meio sorriso surgiu nos lábios da garota. Só sei que reapareceu 1 ano depois da guerra. Bem dramática, como um cometa. Literalmente. É uma história bem popular na ilha. O coração dele apertou de um jeito desconhecido, uma mistura de dor e esperança que o pegou desprevenido. Então, quanto tempo se passou desde tudo? Sania folheou um caderno, como se estivesse conferindo um dado irrelevante. 2 anos. Seth ficou imóvel. A areia pareceu pesar o dobro. 2 anos. Como se tivesse dormido tempo demais e acordado num mundo onde ninguém sabia se ele ainda existia. Seu peito doía, e não era das cicatrizes. Era algo mais profundo. Por quê? Por que me trouxeram aqui? Por que você desabou no meio do deserto como alguém que caiu do céu? Respondeu ela, apoiando-se num poste da tenda. E por que murmurou Atelfen como se estivesse procurando o caminho de casa? Ela respirou fundo e cruzou os braços, agora com expressão séria. E por que, por algum motivo que ainda não entendi, você está vivo? O que, segundo a lógica do que encontrei na cratera, não devia ser possível. Ele desviou o olhar para os próprios braços. As marcas escuras haviam sumido. Minhas vidas extras acabaram. Sania não perguntou nada, mas seu olhar dizia que tinha entendido mais do que ele tinha falado. Ela se virou em direção à saída e levantou o pano que servia como porta. Você precisa comer, descansar e recuperar o que der. A viagem até Atelfen é longa e complicada. Ela hesitou um instante antes de completar. E Emília vai querer te ver. Querendo ou não. Já avisamos eles. Quando saiu, o vento quente entrou junto, carregando cheiro de poeira e liberdade. Seth respirou fundo, sentindo o corpo protestar. Com esforço, empurrou o tecido da tenda para o lado e deu o primeiro passo em direção à luz. O sol o atingiu como uma parede, e o deserto se abriu diante dele, enorme, abrasador, infinito. A areia refletia pontos dourados, as dunas se estendiam como ondas congeladas, e ao longe havia cavalos, tendas, bandeiras tremulando ao vento. Tudo parecia vivo, respirando, observando. Ele tocou o peito, sentindo o coração bater forte. Emília estava viva. E, de alguma forma, ele também. Mas algo no ar, no vento, nas sombras, nas próprias batidas do coração, dizia que nada seria simples a partir dali. Quando Seth saiu da tenda, a primeira coisa que percebeu foi a luz. O sol já estava baixo, espalhando tons dourados e avermelhados sobre o deserto, como se alguém tivesse derramado fogo líquido sobre a areia. Cada passo fazia o chão render sob suas botas, o pó fino entrando pelas costuras, grudando na pele suada. O ar era seco, pesado, e mesmo o vento fraco parecia carregar uma pressão estranha, como se o próprio deserto estivesse esperando algo dar errado. As formações rochosas surgiam aos poucos à frente, altas e avermelhadas, lembrando muralhas erguidas por mãos cansadas demais para caprichar. Seth passou a mão pelo pescoço, sentindo o suor escorrer pelas costas, e pensou que preferia enfrentar quase qualquer criatura mítica a passar mais um minuto naquele calor quase. Ele nunca confiava totalmente nos próprios pensamentos quando envolviam monstros. O acampamento apareceu diante dele. 3 tendas grandes, discretas demais para chamar atenção, mas claramente cheias de magia escondida. Havia movimento por toda parte.
3 sátiros ajustavam mochilas grandes demais para seus corpos, atentos e exaustos ao mesmo tempo. Um casal de semideuses fazia ronda, atentos ao horizonte. Dentro das tendas, vozes baixas denunciavam a presença de crianças. Sete observou em silêncio. Ele conhecia aquele tipo de grupo. Buscadores. Gente enviada para encontrar semideuses jovens antes que o mundo os encontrasse primeiro. Era o tipo de missão que nunca ganhava canções heroicas, só cicatrizes. Os sátiros lideravam pelo instinto, os semideuses protegiam como podiam, e todos fingiam não pensar em quantos nunca chegavam ao destino. Ele desviou o olhar das crianças antes que o aperto no peito ficasse maior. Mesmo assim, as perguntas vieram. Quantos daqueles rostos sobreviveriam? Quantos seriam quebrados antes mesmo de entenderem quem eram? Sete apertou os punhos. O destino tinha um talento cruel para escolher vítimas cedo demais. O ar mudou sem aviso. Não foi um som, nem uma visão, foi uma sensação, como se algo invisível tivesse sido arrancado do ambiente. Sete ergueu os olhos e sentiu o estômago se revirar. Corvos surgiam no céu, dezenas, depois centenas, girando em círculos até formarem uma mancha negra que engolia a luz. O grasnar ecoava como gritos desafinados, e, pior, ele entendia cada um. Fuja! Uma tempestade surgiu no horizonte como uma ferida aberta no céu, relâmpagos serpenteando entre nuvens escuras demais para aquele deserto. Então, as conversas cessaram. Movimentos ficaram suspensos no ar. Sete voltou a olhar para a tenda central no momento em que um menino saiu cambaleando. Era pequeno, loiro, os pés descalços afundando na areia. Sangue escorria pelo rosto, onde antes havia olhos. Antes que alguém alcançasse garoto, uma sombra se desprendeu da entrada da tenda. A criatura parecia feita de escuridão espessa. Alta demais, com membros longos e um sorriso largo que não combinava com nada humano. Uma mão pousou no ombro do menino, quase com cuidado. No instante seguinte, o corpo caiu sem som. Acima do acampamento, outras figuras começaram a surgir. Sombras altas, quase 3 metros, os corpos oscilando entre fumaça e fogo. Vestes negras flutuavam sem vento, e suas respirações profundas pareciam sugar mais do que o ar. Sete recuou um passo, o instinto gritando perigo. Protejam as crianças! Alguém gritou. O caos explodiu. Armas foram sacadas, ordens se sobrepondo. Um dos sátiros empurrou os jovens para dentro da tenda e puxou uma cordinha vermelha. O pano se transformou em metal num piscar de olhos. Sete soltou um riso curto, mais nervoso do que divertido. Claro, murmurou. Era pedir demais um dia tranquilo. Sombras começaram a descer do céu. Não uma, mas várias. Eram altas, os corpos instáveis, como fumaça misturada com fogo. Vestes escuras flutuavam ao redor delas, e cada movimento parecia sugar o ar. O chão vibrou sob seus pés. Ele procurou uma arma, qualquer coisa. Sete sentiu a presença antes de vê-la. Quando ergueu os olhos, ela estava à sua frente, pairando alguns centímetros acima da areia. Elegante demais para algo tão errado. Um olho verde doentio, o outro roxo escuro. 2 chaves antigas pendiam de sua cintura, balançando lentamente. Você não deveria existir. A voz era calma, quase curiosa. Costumam dizer isso sobre mim, respondeu Sete, dando um passo para o lado. Mais vezes do que eu gostaria, na verdade. O grito de Sania veio atrás dele. Sete se virou no exato momento em que a criatura avançou. Garras negras atravessaram o ombro de Sania e a lançaram contra uma rocha próxima. O impacto ecoou seco. Algo dentro de Sete se partiu, rápido e silencioso. Ele puxou a espada quase sem perceber. Agora virou pessoal. A criatura inclinou a cabeça. Você deveria estar morto. Olha, se isso fosse verdade, eu estaria lidando com problemas bem diferentes agora. Ela avançou sem tocar o chão. O frio que emanava dela não combinava com o deserto. Sete bloqueou o golpe, sentindo os braços vibrarem com o impacto. O que exatamente você é? Perguntou, entre um movimento e outro. Boa pergunta, Sete respondeu, sentindo a dor pulsar na cabeça. Assim que eu descobrir, te aviso. Ótimo! Eu sou péssimo em obedecer. O céu rugiu. Relâmpagos cortaram as nuvens que se formavam rápido demais. A criatura ergueu o rosto, satisfeita. Você não tem cheiro, comentou. Nenhum. Isso não é natural.
Já me disseram coisas piores. A explosão veio sem aviso. Sete foi lançado para trás, atravessando uma tenda e rolando pela areia. O gosto de sangue encheu sua boca. Ele se levantou com dificuldade, limpando o lábio com as costas da mão. Vocês sempre erram uma coisa. Ela se aproximou novamente. O quê? Acham que eu luto para vencer? Ele bloqueou outro golpe, forçando a lâmina contra dela. Eu luto para atrasar. O nome escapou antes que pudesse pensar melhor. Você é uma ceifadora da minha mãe. Ela parou. O riso veio baixo, pesado, fazendo o ar ao redor vibrar. Filho da grande corvo, disse. Uma ironia interessante. O vento girou em espiral. O chão começou a tremer sob os pés de Sete. Engraçado, respondeu, firmando a postura. Já ouvi discursos assim antes. Nenhum terminou bem. O golpe seguinte fez algo ceder. A criatura recuou, surpresa. Então o chão simplesmente desapareceu. O mundo virou vento, relâmpagos e queda. Sete sentiu o corpo ser puxado junto com ela, a areia e os gritos ficando distantes lá embaixo. A última coisa que viu foi Sania, caída, erguendo o rosto. Sete. A chuva começou a cair sobre o que restou do acampamento. Mas acima das nuvens, a luta ainda continuava. E Sete não tinha desistido. O céu parecia ter esquecido como se manter inteiro. As nuvens se moviam rápido demais, rasgadas por relâmpagos secos que iluminavam tudo por frações de segundo, como flashes fora de controle. Sete caía junto com pequenos fragmentos escuros que despencavam ao seu redor, e por um instante teve a sensação desconfortável de que o mundo inteiro estava desmoronando na mesma direção. A ceifadora ainda estava acima dele, ou talvez ao lado, era difícil dizer. O corpo dela se dividia de forma errada, como se a realidade tivesse falhado em mantê-la coesa. As pernas giravam soltas, dissolvendo-se em fumaça escura, enquanto o tronco permanecia suspenso, preso por forças invisíveis. Os olhos, antes frios e calculistas, agora estavam arregalados em pura incredulidade. Ela demorou a entender o que havia acontecido. Quando falou, a voz saiu instável, quebrada, como algo tentando se manter unido à força. Isso não faz sentido. O ar ao redor dela escureceu, tingido por um vermelho opaco, não exatamente sangue, mas algo próximo de lembranças queimadas. A forma da ceifadora oscilava, perdendo contornos, o sorriso falhando como uma máscara mal ajustada. Não era a morte. Era interrupção, algo fora da ordem correta. Você não me venceu, insistiu, a raiva misturada a algo novo, quase medo. Só atrasou o que já está decidido. Antes que pudesse dizer mais, o corpo dela se despedaçou em fragmentos de sombra, puxados para cima como fumaça sugada por um ralo invisível. O céu estalou uma última vez, e de repente, ela não estava mais ali. Restou apenas o vento e um silêncio pesado demais para ser confortável. Foi só então que Sete percebeu que ainda estava caindo. O ar rasgava seu rosto, puxava o fôlego de seus pulmões, fazia seus ouvidos unirem. O chão girava lá embaixo, distante, sólido demais para ser uma boa ideia. Ele tentou dizer alguma coisa espirituosa, mas só conseguiu engolir vento. Pensou, com certo ressentimento, que já tinha sobrevivido a situações piores. Pensou também que isso não tornava aquela menos assustadora. Tá bom, murmurou, mais para si do que para o universo. Se for assim, pelo menos acaba rápido. A resposta veio em forma de voz, clara demais para ser imaginação. Você sempre escolhe os piores momentos para desistir. O coração de Sete deu um salto que não combinava nem um pouco com a gravidade. Ótimo, pensou. Ou enlouqueci de vez, ou isso é novidade. Não precisa responder, continuou a voz, calma demais. Só tenta mexer os dedos. Ele quis reclamar, mas obedeceu. Primeiro um dedo, depois a mão inteira. Um calor estranho percorreu seu braço, como quando um membro adormecido desperta, só que mais intenso. O vento ao redor pareceu hesitar, como se tivesse esquecido o próprio papel. De repente, a queda parou. Sete ficou suspenso no ar, o corpo pesado, o peito subindo e descendo rápido demais. O silêncio veio tão abrupto que seus ouvidos apitaram. Abaixo dele, o acampamento parecia pequeno, frágil, marcado por buracos na areia e tendas danificadas. Ele começou a descer devagar, como se algo invisível o guiasse. As botas tocaram a areia com cuidado inesperado, e suas pernas quase cederam quando o peso voltou a fazer sentido.
Antes que pudesse organizar um pensamento decente, Sania já corria em sua direção. Ela não disse nada ao alcançá-lo. Apenas o abraçou com força, como se tivesse certeza de que ele poderia desaparecer outra vez se soltasse. Seth ficou imóvel por um segundo, surpreso demais para reagir. O coração dela batia rápido, descompassado. Eu vi você cair, ela disse, a voz baixa e falha. Achei que tinha acabado. Tecnicamente, eu também, respondeu ele, ainda tentando recuperar o fôlego. Não foi uma experiência muito educativa. Ela soltou o abraço só o suficiente para encará-lo, os olhos cheios de perguntas não formuladas. Antes que qualquer uma escapasse, Seth sentiu algo puxar sua atenção. Um peso familiar, reconfortante. A espada. Ela estava cravada na lama a alguns metros dali, vibrando levemente, como se estivesse impaciente. Seth estendeu a mão quase sem pensar. A lâmina respondeu de imediato, sumindo do chão e reaparecendo em sua palma, encaixando-se com perfeição. Sania piscou, claramente processando a cena. Isso acontece sempre? Não, ele respondeu. Mas está começando a acontecer mais do que eu gostaria. Ao redor, o acampamento começava a se recompor. Sátiros saíam das tendas com cautela, ajudando uns aos outros. As crianças observavam à distância, o medo ainda fresco demais para virar curiosidade. No céu, a tempestade se desfazia lentamente, como se tivesse cumprido sua parte. Aquela coisa, Sania disse, baixando a voz. Ela falou dos semideuses. Como se estivesse caçando. Seth apertou o cabo da espada. Estava, respondeu. E não estava sozinha. Antes que ela perguntasse mais, uma voz infantil quebrou o ar. Ei, vocês estão vendo isso? Um dos garotos apontava para o céu. Entre as nuvens que se abriam, luzes piscavam informação, organizadas demais para serem estrelas. Um som distante começou a se formar, ritmado, constante. Seth ergueu o rosto, forçando um sorriso cansado. Se forem mais monstros, eu oficialmente me aposento. Sania acompanhou o olhar dele, depois observou o acampamento danificado, os sobreviventes, e por fim voltou a encará-lo. Havia alívio em sua expressão, mas também um pressentimento difícil de ignorar. O perigo imediato tinha passado. Mas algo, em algum lugar acima das nuvens, ainda observava. E Seth tinha estranha certeza de que aquela queda estava longe de ter terminado. O som surgiu antes de qualquer forma definida, um ronco distante que fazia o ar vibrar como se o deserto estivesse sendo acordado à força. A areia começou a se mover em pequenas ondas, entrando nos olhos, grudando na pele, rangendo entre os dentes. A poeira se ergueu em espirais desordenadas, obrigando todos a protegerem o rosto. Seth apertou os olhos, o corpo ainda pesado da luta, enquanto observava a silhueta escura surgir entre as nuvens que se desfaziam. O helicóptero descia em um arco lento, pesado, como se o próprio ar resistisse à sua presença. Quando se aproximou bastante, o símbolo ficou visível na lateral, o ômega estilizado, atravessado por uma lança e uma espada cruzadas. Áthelfen! Ao redor dele, o acampamento ainda parecia em choque. As crianças se apertavam umas contra as outras, mãos pequenas agarradas a tecidos e mochilas, como se qualquer coisa sólida pudesse impedir o mundo de desmoronar de novo. Sania estava rígida ao seu lado, o olhar atento demais, como quem espera o perigo saltar de todos os ângulos. Isso é nosso, murmurou ela, mais para si mesma do que para Seth. Vieram buscar a gente. Que bom, ele respondeu, a voz rouca. Porque eu já esgotei minha cota diária de quase mortes. O helicóptero tocou o chão com um impacto seco, levantando uma nuvem de poeira que engoliu tudo por alguns segundos. Quando o ar começou a baixar, duas figuras surgiram na abertura lateral. A primeira não esperou nem o motor desacelerar por completo. Saltou. Seth reconheceu o movimento antes mesmo de reconhecer o rosto. O corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou, a respiração travou por meio segundo, e o nome escapou sem permissão. Emília. Ela avançou alguns passos, parando a poucos metros dele. Usava uma jaqueta jeans grande demais, manchada de poeira, e a camisa amarela de Áthelfen aparecia por baixo, amarrotada, como se tivesse sido vestida às pressas. O cabelo estava preso de qualquer jeito, e o rosto estava diferente. Mais duro. Mais distante. Por um instante curto demais para ser certeza, Seth achou que ela ia correr. Que ia fechar a distância e dizer alguma coisa óbvia, do tipo você tá vivo, idiota. Mas o momento passou.
Os ombros dela se ajustaram, o olhar esfriou, e a muralha voltou ao lugar. Então é verdade, disse ela, num tom baixo, controlado demais para ser casual. Você não morreu. Fico feliz que essa informação tenha chegado, respondeu ele, tentando se endireitar. As pernas protestaram, mas ele ignorou. Porque, honestamente, eu também tive dúvidas. Ela não sorriu. Nem de leve. Algumas pessoas acharam conveniente que você tivesse morrido, falou, desviando o olhar para o acampamento destruído. Evitaria perguntas. Aquilo doeu mais do que Seth esperava. Ele abriu a boca, pronto para responder qualquer coisa, uma piada, uma explicação torta, um pedido de desculpas, mas Emília ergueu a mão, interrompendo. Não agora. A voz não era dura, mas era firme o bastante para não permitir discussão. A área ainda está instável. Seu olhar passou rapidamente por Sania, pelas crianças, pelas marcas de batalha espalhadas pela areia. Quantos feridos? 2 sérios. Nenhuma criança. Respondeu Sania rápido, percebendo o tom. Bom, disse Emília. Então não perdemos tempo. Antes que Seth pudesse falar algo, a segunda pessoa desceu do helicóptero. Um rapaz alto, ruivo, com sardas discretas e uma expressão calma demais para o cenário ao redor. Ele ficou próximo à aeronave, a balestra apoiada contra o ombro, os olhos percorrendo tudo com atenção silenciosa. Emília, chamou ele, apontando com o queixo. Dá uma olhada nisso. Seth sentiu o peso do olhar antes mesmo de entender o motivo. Emília acompanhou o gesto e franziu o senho ao ver o pescoço dele. A marca do corvo estava visível agora, escura contra a pele, as asas abertas como se estivessem sempre prestes a bater. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não, ela murmurou, dando um passo involuntário para trás. Não pode ser isso. Alguém quer compartilhar com a sala? Sania perguntou, tensa. Porque eu claramente perdi essa aula. Emília levou a mão à testa, respirando fundo, como se estivesse organizando pensamentos que não queriam ficar em ordem. Morrigan, ela reivindicou o Seth como filho. Disse, finalmente. Morrigan não marca ninguém a eras. Puta que pariu, Seth. Seth engoliu em seco. Reclamou como quem esqueceu algo no Achados e Perdidos, ou como quem adotou um gato estranho. O olhar que ela lançou para ele foi rápido, afiado. Você e esse jeito despreocupado. Ela hesitou, só um pouco. Como mãe, Seth. Morrigan oficialmente mostrou para o mundo que você é filho dela. O trovão distante quebrou o silêncio, fazendo a areia tremer sob os pés. O ruivo se aproximou mais, pousando uma mão firme no ombro de Emília. A gente precisa sair daqui, disse, sem urgência, mas sem espaço para debate. Seja lá o que aconteceu, não terminou. Ela assentiu devagar. Quando voltou a olhar para Seth, havia algo diferente ali. Raiva, sim. Confusão. Mas também preocupação, mesmo que ela não quisesse admitir. Isso não acaba aqui, falou. Muito pelo contrário. Mas se quiser respostas, vai ter que vir com a gente. Tenho escolha? Seth perguntou. Não uma boa. Ele soltou um suspiro curto, olhando em volta, o acampamento em ruínas, as crianças assustadas, o céu ainda instável. Depois voltou o olhar para Emília. Então tá, disse, com um meio sorriso cansado. Lidera o caminho. Ela virou-se sem responder e caminhou em direção ao helicóptero. Sania se aproximou de Seth, falando baixo. Depois você me explica tudo isso. Fez uma pausa. Inclusive essa parte da mãe ceifadora. Prometo, ele respondeu. Mas garanto que vai ser bem confuso. Enquanto o helicóptero começava a ganhar altitude, Seth observou Emília em silêncio. O passado entre eles não estava morto. Só estava esperando o momento certo para cobrar cada palavra não dita. E, pelo jeito, esse momento estava se aproximando rápido demais. O helicóptero avançava pelo céu como um inseto ferido, sacudindo a cada rajada de vento, enquanto as nuvens se fechavam ao redor deles num tom de chumbo pesado. O som das hélices preenchia tudo, vibrando nos ossos, tornando difícil distinguir onde terminava o barulho da máquina e começava o aperto no peito. Seth mantinha o olhar grudado na janela, observando o deserto desaparecer lá embaixo, como se olhar para fora fosse mais fácil do que olhar para dentro. O interior da aeronave tinha cheiro de metal quente, poeira e sangue seco. As crianças estavam sentadas no chão, presas umas às outras, cochichando baixinho, como se o medo tivesse aprendido a falar em sussurros.
O sátiro sobrevivente mantinha as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos, murmurando algo inaudível, talvez uma prece aos deuses da natureza, talvez só um hábito para não enlouquecer. Sania permanecia encolhida perto da lateral, os braços cruzados com força, o maxilar rígido demais para alguém que dizia estar bem. Sete respirou fundo, sentindo o ar frio raspar na garganta, e finalmente quebrou o silêncio. Alguém vai me explicar o que foi aquilo, ou a gente vai fingir que monstros caindo do céu é algo normal de terça-feira. Ninguém respondeu de imediato. O helicóptero deu um solavanco, fazendo uma das crianças soltar um gemido contido. Emília estava perto da cabine, de costas, observando os instrumentos com atenção tensa, como se o painel pudesse revelar resposta se ela encarasse por tempo suficiente. As coisas saíram do controle, disse ela, por fim, sem se virar. Não de hoje. Já faz um tempo, desde a batalha com o Rei Negro. Essa é a versão curta? Sete insistiu, o tom sarcástico falhando um pouco no final. Porque eu tô achando que perdi vários capítulos importantes. Sania levantou o rosto devagar. Seus olhos estavam cansados, fundos, como se ela não dormisse direito há dias. Desde que o Rei Negro caiu, o equilíbrio ficou frágil, explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Antigas forças começaram a se mover. E Morrigan, bem, sua mãe não ficou parada. Sete sentiu algo apertar no peito ao ouvir aquilo. Um calor estranho, quase familiar, pulsou sob a pele, e ele precisou fechar a mão para disfarçar o tremor. Morrigan não faz ameaças vazias. Continuou Sania. Se ela está se mexendo, é porque quer guerra. Contra os deuses, contra as regras, contra tudo. Antes que Sete pudesse responder, um impacto seco reverberou pela fuselagem. O helicóptero chacoalhou violentamente, jogando todos para os lados. Um alarme começou a apitar na cabine, agudo demais para ignorar. Ótimo, murmurou Sete, se agarrando ao banco. Definitivamente não era isso que eu precisava agora. Segurem-se! Gritou o piloto, lutando com os controles. Alguma coisa nos atingiu. Sania se levantou num pulo, a mão já descendo até a bota. Um brilho rápido denunciou a varinha entre seus dedos, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o sátiro agarrou seu pulso, desesperado. Não! Implorou, a voz falhando. Não usa isso aqui. Por um segundo, o ar pareceu ficar pesado demais. O sátiro soltou o braço de Sania como se tivesse encostado em algo quente, recuando assustada. Sania respirou fundo, os olhos brilhando de tensão, e guardou a varinha novamente, sem dizer nada. Chega! Sete se colocou de pé com dificuldade. Vocês estão escondendo muita coisa. Se a gente vai morrer, eu pelo menos queria saber o porquê. Emília se virou. O olhar dela encontrou de Sete, duro, mas atravessado por algo mais profundo, quase culpa. Porque isso não é só uma caçada. Disse ela. É o começo de algo muito, mas muito maior. Morrigan e o Logan estão tentando abrir algo que nunca deveria ser tocado. Eles estão em busca de abrir a jaula do caos. O nome caiu no helicóptero como uma pedra num lago parado. Ninguém falou nada. Sete sentiu o calor no peito aumentar, pulsar em resposta, como se a palavra tivesse sido um chamado, como se uma pequena faísca caísse em uma pilha de palha. E antes que você pergunte, Emília acrescentou, não, isso não vai acabar de uma maneira boa. Então, estamos indo para Atelfen para tentarmos sobreviver tempo suficiente para pensar em alguma solução, se é que existe alguma. O silêncio voltou a se espalhar, pesado e desconfortável. Mas, desta vez, havia algo errado nele. Não era apenas a ausência de som. Era vazio. Sete percebeu primeiro. Olhou pela janela e franziu o senho. Ei, murmurou. Cadê a tempestade? As nuvens haviam sumido. Não se dissipado, mas desaparecido, dando lugar a uma escuridão uniforme, lisa demais para ser natural. Nenhum relâmpago. Nenhum trovão. Só um frio que parecia se infiltrar pelos ossos. Não devia estar assim, murmurou o piloto, a voz tensa. Isso não aparece em radar nenhum. Um som começou. Baixo. Ritmado. Como uma respiração lenta demais para ser humana. Sete sentiu a mão ir sozinha para o cabo da espada. Tem algo lá fora, disse, sem tirar os olhos da janela. Antes que alguém respondesse, algo tocou o vidro. Uma mão longa, translúcida, deixou um rastro de gelo ao deslizar pela superfície. Outra surgiu logo depois. E outra. Não olhem. A voz de Emília cortou o ar. Não encarem.
Algumas crianças choraram em silêncio, tapando os olhos. Sunny aprendeu a respiração, o corpo inteiro rígido. O que são eles? Seth perguntou, a voz mais baixa agora. Emília engoliu em seco. Aquilo que sobra quando até a morte desiste. A pressão aumentou. O ar ficou denso, difícil de respirar. Seth puxou a espada no reflexo, a lâmina emitindo um brilho azul suave que iluminou o interior da aeronave. Por um segundo, ele viu as formas do lado de fora. Figuras encapuzadas, incontáveis, flutuando sem pés, sem rostos, girando lentamente ao redor do helicóptero. Seth! Emília gritou. Guarda isso! Tarde demais! Um frio profundo atravessou tudo, seguido por uma luz súbita, quente demais para os olhos. Emília ergueu a varinha, murmurando palavras rápidas, enquanto a claridade explodia ao redor deles. Seth fechou os olhos no último segundo, sentindo o helicóptero sacudir como se estivesse sendo arrancado do céu. E então, por um instante curto demais para ser seguro, tudo ficou branco. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E isso faz toda a diferença. Se este capítulo te envolveu, se você sentiu a tensão, o medo ou a esperança junto com os personagens, deixe um like. Isso ajuda o audiolivro a alcançar mais pessoas que também estão esperando por uma história como essa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir é ainda mais perigoso e ainda mais intenso. Ative o sininho, respire fundo. E nos encontramos no próximo capítulo. Até lá, lembre-se, os deuses sempre observam.